Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus que nós estamos aqui e que temos a oportunidade de falar com você aí que está nos assistindo. Eu sou o pastor Naldo, pastor da Igreja Renascer em Cristo. Quero agradecer a Deus por esse dia abençoado, por esta semana abençoada que o Senhor nos deu, e nós estamos aqui gravando ao vivo agora. Você que está aí se conectando, né? Nós estamos ao vivo falando daquilo que é o poder do Senhor, a palavra de Deus, e é uma grande bênção poder falar daquilo que o Senhor tem reservado para nós, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Então você pode nos assistir ao vivo agora e é bênção em nome de Jesus. Glória a Deus por esse dia abençoado. Glória a Deus que nós podemos realmente estar aqui, falar com você, ministrar uma palavra, né? Nossa intenção é realmente ser bênção na tua vida, ver você sendo abençoado, marcado pelo poder da palavra, que é maravilhosa. A palavra de Deus é algo assim sobrenatural nas nossas vidas, e nós temos que a cada dia realmente ser ministrado, ser abençoado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, que vem nos edificar e nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui nas minhas mãos, a palavra do Senhor, e eu quero ler um texto aqui maravilhoso, um texto poderoso, né, para que você seja aí edificado através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. Você que está enfrentando lutas e dificuldades, adversidades em qualquer área da tua vida, a palavra do Senhor pode realmente te capacitar, a palavra do Senhor pode te ensinar, a palavra do Senhor pode te fortalecer, a palavra de Deus pode te trazer estratégias, a palavra do Senhor pode te trazer revelações, a palavra do Senhor pode realmente te mostrar a direção que você deve seguir, a direção que você deve caminhar. Você precisa tão somente estar conectado com a palavra de Deus. E então aí você vai viver os milagres, você vai viver as bênçãos, você vai viver o sobrenatural de Deus, e você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 12, Mateus capítulo 12. Grande bênção nós podemos estar aqui, né? E saber que o Senhor é quem nos abençoa, e saber que o Senhor é quem nos fortalece, saber que Deus é aquele que está do nosso lado, que o Senhor é aquele que realmente tem para nós as vitórias. Amém? Então, Mateus capítulo 12, versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 22, melhor dizendo, né, irmão? Mateus capítulo 12, versículo 22. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, veja só o que diz a palavra de Deus, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Agora nós vamos ler o versículo 29, que diz assim: Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Você leu comigo aqui o que disse a palavra do Senhor? Eu quero falar com você que está assistindo esse vídeo aí no YouTube, no Face, no Twitter, você que porventura possa estar assistindo ao vivo agora. Eu quero falar com você sobre os valentes. Falar com você sobre os valentes de Jesus. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor fala sobre os valentes de Davi. E quem eram os valentes de Davi?
Os valentes de Davi eram homens especiais, que carregavam características especiais, homens diferenciados, homens treinados pelo Espírito Santo de Deus, que lutavam pelo Espírito do Senhor. A sua força, a sua habilidade na guerra, a sua habilidade no combate vinha do Senhor, e com toda certeza eram homens cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, fala sobre esses valentes, a tropa de elite de Davi. Assim como tem aí nos Estados Unidos, né, os SEALs, tropas especiais, aqui no Brasil também tem tropas especiais, homens altamente treinados, né, para realizar missões assim diferenciadas. Davi tinha a sua tropa de elite e era conhecido como os valentes de Davi. E você sabe que nós, servos de Deus, nós precisamos carregar as características dos valentes. As características dos valentes do Senhor. E quais são as características dos valentes do Senhor? Quais são as características dos valentes do Senhor? A primeira característica de um valente do Senhor é jamais recuar em uma batalha, em uma guerra. A segunda característica de um valente do Senhor é saber que Deus vai usar a vida dele para alcançar os seus objetivos. E os objetivos de Deus estão de acordo com aquilo que são os nossos objetivos. E a terceira característica de um valente de Jesus, um valente do Senhor, é caminhar diferenciadamente neste mundo. Isso é em todos os sentidos, todas as áreas da sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Agora, por que muitas vezes as características dos valentes não se manifestam na vida dos servos de Deus? Eu poderia falar de muitas características dos valentes aqui: o amor, a fé, a fidelidade, a comunhão, a sabedoria, a inteligência, a prosperidade, poder de conquista, poder de luta, poder para vencer todo o principado e toda a potestade. Mas eu quero focar aqui e falar com você aqui por que muitos valentes estão amarrados. Por que muitos valentes estão esquecidos? Por que muitos valentes estão desanimados? Por que muitos valentes estão realmente perdendo a sua valentia, perdendo a guerra? Nós lemos a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, lemos aqui versículo 22, né? E lemos aqui também o 23 e o 29. Esses três versículos nós lemos aqui no livro de Mateus, onde Jesus, ele cura um jovem endemoniado, que era mudo e que era cego. E depois que Jesus ele cura aquele jovem, aliás, que ele traz a libertação na vida daquele jovem, né? Ele expulsa aquele demônio da vida daquele jovem, ele diz a seguinte frase, né? No versículo 29, ele diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Existe um termo que nós usamos, né, principalmente nós aí que somos evangélicos, que é estar amarrado. Agora eu não quero falar com você sobre o estar amarrado. Eu quero falar com você sobre o estar desamarrado. Porque aqui na minha concepção espiritual, Jesus não estava se referindo como valente ao demônio, mas sim como aquele jovem. Porque Satanás ele não é valente, ele é covarde. E Jesus ele não amarra demônio nenhum, ele expulsa e manda embora.
O valente que Jesus está se referindo aqui não era o demônio, e sim o jovem que infelizmente estava possesso daquele espírito maligno, que trazia aquela enfermidade, né, onde ele era mudo e cego. E muitos valentes estão doentes com essa enfermidade, a cegueira e a mudez, não fala e não enxerga, porque estão amarrados. Então tem os seus bens saqueados, tem a sua casa assaltada. O que eu estou falando para você é que Jesus, quando ele expulsa aquele demônio, ele estava desamarrando o valente que era a vida daquele jovem. Para quê? Para que aquele valente se manifestasse. E quem era o valente? O demônio? Hipótese nenhuma, porque eu falei e repito, Satanás ele não é valente, ele é covarde. O que Jesus queria é que aquele jovem se manifestasse como o valente. E o que o Senhor fala para nós todos os dias, que como filho de Deus nós temos que se manifestar para conquistar, se manifestar para evangelizar, se manifestar para vencer, se manifestar para realmente fazer a diferença neste mundo. Mas muitas vezes nós estamos amarrados como valentes. E o valente não se manifesta dentro de nós. Porque o inimigo roubou as nossas características de valente. Veja só que Jesus ele diz, né? Se o valente estiver amarrado, então a casa dele será roubada, os seus bens será roubado, a casa dele será saqueada e ele será totalmente envergonhado. Jesus ele veio para desamarrar os valentes do Senhor. Jesus ele veio para desamarrar os valentes de Deus. Assim como está lá em 2 Samuel, né? 2 Samuel, lá no capítulo 23, versículo 8, os valentes que vão para a guerra, os valentes que trazem a água que o rei quer beber, os valentes que enfrentam os inimigos, os valentes que não têm medo. Por quê? Porque serve a um Deus poderoso. E hoje Jesus quer desamarrar o valente na tua vida para você enfrentar todas as dificuldades, para você enfrentar todas as adversidades e para que o valente que existe dentro de você se manifeste. Muitos estão preocupados em ver manifestação de demônios, não é? Mas o que precisamos ver é a manifestação dos filhos de Deus. Nas igrejas, nas ruas, nas escolas, em casa, na família, no trabalho. Precisamos ver é a manifestação dos valentes do Senhor que precisa ser desamarrado, como Jesus fez com a vida deste jovem. Este jovem, ele era mudo e ele era cego. E aqui está duas coisas que o inimigo quer fazer, que é amarrar na nossa vida. Ele quer colocar uma venda nos nossos olhos, uma mordaça na nossa boca e assim amarrar o valente. Mas hoje eu já estou te falando e profetizando no nome de Jesus que esta venda vai sair dos teus olhos e que essa mordaça vai ser arrancada da tua boca, porque você vai se manifestar como valente de Jesus nesta terra e em nome desse Jesus, nosso Deus, você vai alcançar as tuas vitórias. Por que o inimigo quer colocar uma mordaça? Porque um valente que não enxerga, ele não tem estratégia, ele não tem visão, ele não consegue visualizar os seus objetivos, ele não consegue visualizar os seus propósitos, ele não consegue visualizar os seus sonhos, ele não consegue visualizar aonde o inimigo está, ele não consegue visualizar o seu alvo. Por isso que o inimigo quer
tirar essa característica, essa capacidade do valente em enxergar. Então, no nome de Jesus, toda escama que caia dos teus olhos, que todo tipo de cegueira seja realmente arrancada dos teus olhos em nome de Jesus, seja espiritual, sentimental ou física, toda enfermidade nos teus olhos que te traz cegueira já está repreendido e você já é curado, desamarrado destas enfermidades em nome de Jesus. Em segundo lugar, o inimigo quer colocar uma mordaça, a capacidade de se expressar do valente, a capacidade de se expressar, a capacidade, de orar, a capacidade de louvar, de adorar, de pregar a palavra do Senhor, abrir a tua boca, profetizar, abrir a tua boca, pregar a palavra, abrir a tua boca, louvar ao Senhor, abrir a tua boca, repreender o inimigo. Então ele quer te amordaçar e amarrar essa característica de valente que você tem, mas já está quebrado em nome de Jesus. E você, como valente do Senhor, vai se manifestar, porque o Senhor desamarra é o valente e o demônio ele manda embora. E você vai se expressar. Você vai ter expressão. Você vai ter voz para orar, para clamar. Você vai ter voz para dar um brando de vitória. Brando de vitória era característica dos valentes. Depois você leia 1 Samuel 23:8. Um brando daquele que vai para a guerra não para perder o combate, mas para vencer. Então toda cegueira e toda mudez é curada no nome de Jesus e o valente já está desamarrado. Você é valente, desatado todos os nós, todas as amarrações da tua vida, para você se manifestar nesta terra como filho de Deus, como um valente de Jesus Cristo e viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, fica com esta palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre a tua vida o melhor desta terra. Fica na paz, eu te amo, Jesus, Deus te abençoe.